Olá, amigos! Está no ar mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar a respeito do projeto Ciclo de Palestras Literárias Licença Poética da Escola da Rede Municipal de Ensino Professora Maria Rosa Heleno Schulte. Esse projeto já está em sua segunda edição, que foi realizada agora no mês de novembro e recebeu, pela edição de 2018, o terceiro lugar no Prêmio Mérito Educacional aqui do município de Itajaí. Está conosco aqui no estúdio para falar a respeito dessa iniciativa, dessa proposta literária, o professor de língua portuguesa Kleber Novaes de Souza. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Também estão conosco as alunas que participaram e se envolveram na organização desse projeto. Nesse primeiro bloco está aqui na bancada a aluna Evelyn Maia, do 7º ano. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem. Bom, professor, eu vou começar primeiro que o senhor conte como é que surgiu a ideia de realizar um ciclo literário, a licença poética para dentro de uma escola da rede municipal. A ideia surge a partir do momento que a gente percebe que muitos dos nossos alunos saem da rede sem conhecer um pouco de grandes autores da nossa literatura. Eles entram no ensino médio, que tem contato com vários textos desses autores, tem fragmentos diversos, mas no momento em que precisam dizer o quanto sabem, valorizar realmente essa literatura, a gente percebe que tem uma lacuna. Então foi pensando nisso que a gente pensou em desenvolver o ciclo de palestras a fim de tornar a nossa literatura reconhecida, valorizada e ao mesmo tempo agregar na formação leitora dos nossos alunos. Então, quando a gente percebe que esse ciclo de palestras tem esse potencial, então a gente senta e pensa assim, não, quais são os autores que nós podemos trazer e que vai de fato contribuir? Foi quando nós chegamos aos nomes que foram homenageados: Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Manoel de Barros e o poeta Nilson Weber, que participou conosco também, e aí de uma forma muito mais ativa, esteve presente e conseguiu nos auxiliar bastante nesse processo. Qual a diferença da edição 2018, premiada pelo Mérito Educacional, para a edição realizada agora, na metade de novembro? A grande diferença está digamos que, na temática. Em 2018, a gente se voltou para a licença poética. Falamos de poesia. Em 2019, a gente volta o nosso olhar para o feminino. Uma homenagem às grandes escritoras que fizeram parte da nossa história literária. Então, falamos sobre Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, falamos sobre a Tatiana Belink, falamos sobre a Maria Clara Machado, que inclusive os alunos fizeram apresentações belíssimas da grande peça dela, o Pluf de Fantasminha, e contamos com a participação de 4 grandes escritoras regionais: a Amanda Bonatti, a Adaide Aguiar, tivemos a Kátia Franklin e uma escritora que motivou o nosso coração, a Silvana Estival, que foi a nossa 4ª e última escritora a nos agraciar com a presença e palestra, e foi assim maravilhoso contar com essas 4 personalidades que contribuíram, trouxeram assim um olhar único e uma riqueza ímpar para o nosso evento. Então, as 2 grandes diferenças são essas. Evelyn, você já está envolvida no projeto desde a primeira edição. Conta pra gente como é que foi receber esse convite para a realização do ciclo literário na escola. Isso foi bem interessante, assim, porque primeiro eu sempre gostei bastante, assim, de poesia, e toda vez que o professor trazia um trabalho, assim, quando a gente foi estudar, por acaso, a temática do Nilson Weber, ele trouxe o livro, a gente leu o livro todo, a gente escolheu três poemas assim que a gente mais se identificou, gostou bastante. E eu, assim, como sou uma pessoa muito curiosa, perguntei para ele sobre outros livros, sobre outras temáticas, assim, e eu sempre gostei bastante. Então, o professor me deu esse convite, eu fiquei bem surpresa, fiquei bem, assim, entusiasmada, porque eu nunca tinha participado de um projeto grande desse jeito. E agora você está envolvida já e, além de participar, você ajuda a organizar tudo, ajuda os demais participantes a dar um refinamento no trabalho, é isso? Isso, eu primeiro apresentei os trabalhos
Eu, assim, apresentei os participantes, eu ajudei eles com algumas dúvidas, com algumas coisas, assim, para organizar o trabalho deles. Foi, assim, bem interessante para mim, porque eu, assim, como eu sou do 7º ano, ajudar as pessoas do 9º, do 8º, assim, foi uma experiência bem, assim, que eu não tenho nem palavras para explicar. Desses poetas nacionais que estão presentes e são homenageados porque são trabalhados durante o projeto, qual que você mais gosta? Eu gosto bastante de Carlos Drummond de Andrade. Ele, assim, pra mim, eu acho que ele fez grande nome, assim, ele é uma pessoa, assim, pra mim, extraordinária, assim. E vocês, durante o projeto, estudam também um pouco da vida e demais obras dos autores. Isso, a gente, toda vez que o professor traz algum autor, algum poeta, assim, diferente, ele sempre pede pra gente estudar as obras, a vida dele, algumas realizações que ele teve e, assim, foi assim que a gente conhece, assim, várias pessoas, assim. Vou aproveitar esse primeiro bloco já para a gente falar a respeito do poeta Nilson Weber, que é aqui de Itajaí. Ele visitou a escola Rosa Helena a fim de apresentar um novo livro dele. E aí, nessa oportunidade, o livro intitulado Fazenda Paraíso, ele levou 45 exemplares para a escola, distribuiu para os alunos, só que houve uma coincidência aí. Eu quero que você conte pra gente como é que foi essa coincidência que o poeta local acabou se inserindo no projeto. Estávamos lá nesses preparativos e, de repente, estou lá na sala do 6º ano e chega a minha diretora. Professor, nós estamos aqui com o poeta Nilson Weber, que veio trazer uns livros para a gente. De repente, a gente possa convidá-lo para o nosso ciclo de palestra. Eu falei, ótimo. Fui lá, conversei com o Nilson Weber, uma pessoa simplesmente super acessível, de pronto aceitou o nosso convite e fomos conversando, isso faltavam cerca de 20 dias para o evento. Nesse meio tempo, ele deixou os 45 exemplares do livro, a gente conseguiu trabalhar toda a contextualização da obra dele, junto com o 6º ano, que na época a Evelyn Maia fazia parte dessa turma. Então, eles fizeram vários trabalhos sobre a obra e quando chegou no dia do seminário, tivemos a palestra do Nilson Weber, que esteve conosco no 2º dia, assim, teve um bate-papo com os alunos depois da palestra dele. Então, uma grata coincidência, na verdade, porque estávamos em meio a um processo de preparação e organização para o ciclo e chega um poeta da cidade aberto para participar. Ele faz um projeto social belíssimo, que toda vez que ele lança um livro, ele escolhe uma escola para presentear com alguns exemplares. Dessa feita, o Rosa Helena. E aí vem a coincidência, né? Quando estávamos a organizar o nosso seminário, Rosa Helena é escolhido pelo poeta e acaba que a gente consegue fazer essa parceria que deu resultados brilhantes. E uma garota curiosa chega e interpela o poeta, não é? Então, a garota chega em meio ao bate-papo e traz o alumbramento, como nós falamos poeticamente, e faz com que o poeta, a analisar essa curiosidade, escreva para ela uma poesia, que foi lançada meses depois, foi lançada, se não me engano, em abril desse ano, uma antologia poética que tem tanto o Nilson Weber quanto vários outros autores. Essa menina é a Evelyn, que está aqui conosco. Evelyn, conta pra gente o que você perguntou. Eu, assim, como eu estava apresentando, eu estava sentada no meu canto e ele começou a falar, assim, sobre suas obras. E ele falando toda vez como ele se inspirava, que ele sempre tinha uma caneta e um papel no bolso. E eu sempre falava, ele sempre falando, assim, que ficava tinha um alumbramento poético por uma formiga passando, uma borboleta voando, assim, olhando para o céu várias vezes. E, assim, eu cheguei e perguntei para ele, o senhor, assim, tem poema, os seus poemas, assim, não são só da cabeça, sim do coração, assim. O professor, assim mesmo, disse que todos os poetas têm algum como eu posso dizer... Uma inspiração? Uma inspiração, assim. E ele, assim, falando de um jeito da simplicidade, sair poemas, assim, grandiosos, com muitas palavras complicadas. E, assim, foi muito bom. E ele resolveu escrever um poema para você. Pode ler pra gente? Poema para Evelyn Maia. Hoje uma menina me disse que um poeta é uma pessoa que olha para o mundo empoemado. Eu corroborei.
Há muito quem poema meus olhos, mas não sabia como explicar isso numa só palavra. Agora me sinto em dívida para com esta menina, já que muito provavelmente eu não conseguiria nominar esse estágio de alumbramento poético. Se acaso eu não a encontrasse para que ela me dissesse assim, ah, o senhor então é um homem poemado. Mesmo expliquei que sinto e gosto mesmo em ficar contemplando silêncios, ver as coisas engravidar o mundo, porque demais me admira uma formiga carregando um pedaço de folha numa trilha de mata, ou uma árvore quieta num dia de sol sem vento. Percebi, por exemplo, que o silêncio do mar sem ondas é mais azul do que o céu sem nuvens, que os vagalumes são mais intermitentes do que as estrelas. Tenho para mim que o melhor silêncio do mundo talvez seja provocar uns barulhos na gente. Linda poesia, a arte nascendo diretamente do envolvimento já, né? E eu confesso que eu não conhecia a obra do Nilson, porque como eu sou novato aqui na cidade, né, moro aqui apenas há 2 anos, e não conhecia a obra. Porém, quando eu tive contato com a obra dele, me veio à mente o que o Manuel de Barros fez brilhantemente, por meio dessa reinvenção de linguagem, por meio dessa simplicidade de usar essas imagens poéticas. Então, até cheguei a comentar com o Nilson Weber como o estilo dele e o estilo do Manuel de Barros se aproximam. E o Manuel de Barros que foi um dos nossos homenageados nesse ciclo. Evelyn, muito obrigado pela participação aqui no programa. Nós vamos chamar um rápido intervalo e sucesso. E que você continue assim com esse interesse pela poesia, que é uma das artes mais... que tocam a alma, como as outras também, não é? Muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos o professor de língua portuguesa da Escola Básica, professor Maria Rosa Heleno Schutt, da Rede Municipal de Ensino, e também as alunas da escola que estão envolvidas no projeto Ciclo de Palestras Literárias, que teve a sua segunda edição agora no mês de novembro. No segundo bloco está conosco a Mariane Moura, do 9º ano da escola, que também teve um envolvimento junto a todas essas atividades. Oi, tudo bem, Mariane? Tudo bem, prazer estar aqui. Mariane, conta para nós como é que foi o teu envolvimento nesse projeto, como é que você e seus colegas receberam, assim, essa iniciativa dentro da escola. Bom, meu envolvimento foi quando o professor, no ano passado, no meio do ano, ele falou que ele tinha um projeto diferente para a nossa turma, que nunca foi feito na nossa escola, né? E daí a gente ficou um pouco com medo, que foi o primeiro trabalho na nossa vida, um trabalho grande, assim, bem planejado. E daí a gente tinha que escolher alguns autores, né, poetas. E daí a gente escolheu um autor, Manuel Bandeira, aí nós tivemos que fazer os slides, planejar nossas exposições sobre as obras do autor Manuel Bandeira. E daí foi onde a gente foi pegando ajuda e daí essas obras foram expostas em toda a nossa escola. Professor, pode explicar para nós como é que vocês dividiram os grupos de atividade dentro da escola, como é que foi o envolvimento, o público-alvo, são as turmas a partir do 6º ano, as outras como é que participam, e também sobre essa material que é a confecção gráfica que os grupos realizam para poder condensar o conteúdo do projeto. A gente, quando desenvolve esse trabalho, a gente quer motivar, mas também mobilizar. E a gente consegue, sim, fazer a mobilização de toda a escola em prol de um evento como esse. Então, no primeiro momento, a gente pensou quais são os autores que podem agregar essa formação. A gente percebe que esses autores que a gente citou aqui têm uma história de vida que aproxima do nosso leitor, que vai fazer, sabe aquela famosa frase, gente como a gente, da Cissa Guimarães, né? Então, assim, gente como a gente.
E aí, quando a gente propõe estudar a vida do Manuel Bandeira, estudar a vida do Carlos Drummond de Andrade, pessoas que, na sua simplicidade, conseguem ser igual a nós no sentido de humanidade, a gente percebe que consegue trazer o aluno para perto da nossa proposta. Então, a ideia inicial é essa. Quando a gente propõe 8º e 9º ano para fazer os trabalhos, para prepararem, organizarem, a gente já traz o planejamento de precisamos conhecer, antes de tudo, vida e obra. Porque a gente só fala sobre o que a gente conhece. A gente não pode falar sobre o que a gente não conhece. E a partir desse momento vem a etapa de investigação. Eles vão organizar toda a tomada de informações sobre esses autores, vão fazer os resumos, vão fazer o condensamento de ideias, vão trazer para a gente faz todas as orientações. Na ocasião era a cada 15 dias, a gente tirava 2 aulas para fazer a orientação grupo por grupo. O grupo, como nossa escola, o nosso 9º ano tinha 20 alunos na época, separamos em 4 grupos com 5 alunos cada, e eles foram estudando, foram dividindo essas tarefas, e por fim a gente teve aquela ideia de contemplar a questão das exposições. Então, espera aí, a gente pode agregar algo mais aqui. Como é que a gente pode agregar? Opa, nós temos grandes pintores. E aí é onde entra Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, a Anita Malfatti, o Cândido Portinari, e eles escolheram 5 grandes poesias que mais tocaram, que mais chamaram a atenção, e buscaram, dentro ali do repertório desses pintores, telas que se aproximassem das temáticas das poesias. E aí eles fizeram as reproduções dessas telas e colocaram a poesia ao lado, porque aquele que visitasse a nossa exposição, intitulada à época Poesia em Tela, faria essa conexão automaticamente. E quando você me pergunta como é que as outras turmas se inserem, no dia do seminário, 6º, 7º ano, estão lá para prestigiar o evento, estão lá para fazer perguntas para os alunos do 8º e 9º, que são aqueles que apresentam sobre vida, obra e todo o estudo que fizeram acerca dos autores. Eles vão lá à frente, apresentam todo o material. Então, eles confeccionam os crachás de cada equipe. A gente podia até mostrar, eu pedi, se for possível, mostrar os crachás e o material gráfico, porque esses crachás, pode mostrar ali para ele. Esse é um material gráfico que é utilizado por toda a escola, é isso? E cada grupo faz o seu. Cada grupo faz o seu. Cada grupo faz o seu. Então, eles são os responsáveis. Porque quando a gente trabalha com os seminários, dentro da proposta seminário, a gente tem vários outros tipos de textos a serem trabalhados. Várias tipologias textuais, gêneros que fazem parte desse universo do seminário. Então, é o folder, é o gênero slide que eles vão precisar organizar para apresentar, é o gênero crachá, e assim eles vão tendo contato com esses diferentes gêneros, vão observando em que contexto de uso, em que situação de uso próprio para cada um desses gêneros, e a gente vai aumentando essa capacidade de conhecimento e agregando cada vez mais ao repertório que eles têm. Professor, conta pra gente a experiência que vocês tiveram com o trabalho nessa edição, com o trabalho de uma poeta, com relação à sua experiência de vida e o incremento também porque vocês aliaram artes plásticas, a pintura, os artistas, pintores nacionais e também internacionais, mas também estão trazendo pouco a pouco para o projeto a música. Pode contar para a gente como é que foi esse processo? A música surge como uma forma da gente concretizar a linguagem literária, a linguagem poética. Foi assim no primeiro ciclo poético, quando nós fizemos a homenagem ao Vinícius de Moraes, e a Mariane, juntamente com a irmã dela, que são ótimas intérpretes, trouxeram Sonho de Ícaro para contextualizar, por exemplo, a obra de Cecília Meirelles, trouxeram A Rosa de Hiroshima, do Ney Matogrosso, para contextualizar a obra do Vinícius de Moraes, e nesse ano elas conseguiram nos emocionar. Trabalhávamos com a Lídia Fagundes Telles,
E a Lídia Fagundes Telles tem um conto que me chama muito a atenção. É um conto que eu carrego para a vida por conta da simbologia que ele traz. É um conto muito emotivo, muito tocante, porque a literatura tem essa função, né? E quando eu falo de Lídia Fagundes Telles, eu me lembro de Natal na Barca. Tem Ciranda de Pedra, as meninas, mas Natal na Barca é assim o chamariz. E nada mais nada menos relata a história de uma simples mulher, uma pobre mulher, que está em véspera de Natal atravessando um rio para levar o seu filho a um posto médico, porque no povoado onde ela mora não tem um médico disponível. E a narradora encontra essa mulher justamente na sua tristeza e começa a conversar com ela. E aos poucos vai sabendo que essa mulher recentemente havia perdido um filho, que essa mulher fora abandonada pelo marido. E a parte que me chama a atenção é quando a narradora fala que essa mulher é conformada. E essa mulher fala para a narradora que não. Tenho fé, dona. É isso que ela fala para a narradora. E em meio a tudo isso, essa narradora percebe que essa mulher vai sofrer ainda mais. Vai sofrer porque o filho que ela está carregando nos braços, segundo a narradora, está morto. E ela fica nervosa, querendo fugir daquela situação. E de repente, quando ao final da viagem, acontece o que muito a gente conhece na literatura, tanto na de Lídia Fagundes Telles, como muito presente também na de Clarice Lispector, que a gente chama de epifania, que é uma revelação, é até um termo bíblico. E então percebe-se que o menino, na verdade, não estava morto. Aí vem a metáfora, o milagre natalino. Lembra que eu falei que era noite de Natal. Então, essa metáfora, que representa o renascimento, representa a retomada, o recomeço. E quando um grupo ensinou esse conto para a gente de forma dramatizada, a Mariane e a irmã começaram a cantar a música Aleluia, logo depois de terminar a peça. Você olhava para o público, estava em grande parte emocionado, por conta da capacidade de emotividade que tanto o conto, tanto a apresentação, quanto o canto das meninas trouxe para aquele momento. E a Elis Regina fala, né, que tem coisas que da parede da memória não se desfaz. Essa memória certamente não vai se desfazer. Mariane, pode cantar um pouquinho para a gente ouvir a sua voz e também imaginar com todo esse quadro narrado pelo professor com relação ao artista? Sim. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Parabéns, parabéns, Mariane. Obrigado pela participação aqui no programa. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e sucesso lá na escola. Nós vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com a terceira parte do Câmara Aberta. A gente continua com o professor Kleber. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o professor de língua portuguesa da Escola Básica Maria Rosa Heleno Schulte, aqui do município de Itajaí. É o Kleber Novaes de Souza. Nós estamos falando a respeito do projeto Ciclo de Palestras Literárias, realizado na escola e premiado no ano de 2019 com o mérito educacional. Bom, nos blocos anteriores estavam as alunas aqui conosco, a Evelyn, a Mariane, contando um pouquinho da experiência delas com o projeto. Quero que você, Kleber, fale para a gente
O que esse projeto tem de diferencial a ponto de ser premiado e também de trazer algo que possa levar esse incentivo de forma eficaz para as crianças? O diferencial é esse trabalho com as diferentes linguagens, né? É a leitura não só pela leitura, é a leitura que está contextualizada, é a leitura que envolve o participante do ciclo, é a leitura que faz com que o participante busque além do que lê. Né? Então, quando ele investiga, quando ele vai atrás para perceber por que aquele texto foi escrito, vai fazer sentido para ele. Então, o grande diferencial do ciclo de palestras é esse, porque traz esse leitor para um papel de protagonista. Protagonista no sentido de aquele que pesquisou, aquele que buscou e aquele que vai passar, replicar aquilo que aprendeu para os demais por meio das palestras literárias. Nós temos algumas imagens que o Kleber trouxe para a gente que mostram um pouco da realização desse projeto na escola. A escola, ela tem uma estrutura física grande, é isso, Kleber? Sim. Pode comentar um pouquinho? Essas primeiras imagens aí são do ciclo em 2018. Aí temos as exposições, as meninas participando. Ali o Nilson Weber, que foi um dos nossos convidados, dos nossos alunos, né? Então a exposição tomou conta de todas as escolas, eles fizeram. Quantos pavimentos tem a escola? São 3. 3 pavimentos, os 3 ficaram... Os 3 tomados pelas exposições, né? E todas elas produzidas por eles. E isso aconteceu também nesse ano, né? Então, obras de grandes artistas nacionais, estrangeiros, e o que chamou a atenção foi justamente essa capacidade de organização deles mesmos, deles próprios, assim, no sentido de como aderiram, como abraçaram a proposta. Do 6º ao 9º ano, que o 6º ano, como eu te falei, ele participou a partir da obra do Nilson Weber, né? E criaram. A partir daí, já é desse ano, né? Essa semana tivemos nosso 2º ciclo de palestras. A professora Kátia Franklin, escritora também, que esteve conosco. Nesse ano vocês trouxeram o tema feminino, como você colocou pra gente. Por que surgiu a ideia de trazer as artistas? Porque a gente percebe que assim, é preciso apresentar essas mulheres que fizeram a diferença e que fazem a diferença. Então, quando você analisa o percurso da mulher dentro da sociedade, tanto na questão literária, é um percurso de luta. É um percurso de grandes batalhas sendo travadas. E aí a gente precisa refletir sobre esse processo, para que valorizem cada vez mais esse papel, para que a gente consiga perceber que não foi um espaço surgido de um momento para o outro, mas que foi um espaço realmente surgido a partir de muita batalha, de muito querer. Quando você analisa a história de uma Clarice Lispector, por exemplo, o quanto de caminhos que ela abre dentro da nossa literatura para outras autoras como Hilda Hilst, como a própria Ana Cristina César, uma das poetas que nós trabalhamos também. Então, assim, é preciso, sim, fazer essa reflexão desde o papel de personagens femininas até como essas personagens saíram das páginas dos livros para tornar-se autoras, escritoras de suas próprias histórias. O projeto continua em 2020? Com certeza. Qual o tema vem? A gente sai desse 2019, desse 2º ciclo, cheio de saudosismo, nostalgia à flor da pele e já pensando como será. Até então nós não sentamos para pensar qual temática, temáticas e gêneros, né? Nós vamos aí vislumbrar, mas o desejo de fazer a 3ª edição é muito grande porque mobiliza e é o que vai fazer sentido depois para cada um dos alunos que participam. Esse prêmio recebido do mérito educacional também é uma forma de incentivo. Com certeza. É uma forma de incentivo, de valorização e reconhecimento. É o que diz que a gente está no caminho certo. É o que te mostra que deve continuar fazendo e fazendo bem feito. Obrigado pela participação aqui no programa, Kleber. Eu que agradeço. Desejamos que você tenha sucesso nesses projetos e que
possa realizar um excelente trabalho no ano de 2020. A gente que agradece, e eu posso falar que agradeço em nome dos alunos da Escola Maria Roseleno, de todo o corpo docente, gestor, e estamos felizes por estar aqui. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este programa pelo canal 14 da NET ou pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Para todos, uma boa noite e até a próxima.